Apocalipse capítulo 3, vamos ler dos versículos 14 ao 22. É a última igreja, e essa não teve nenhum elogio de Jesus. Nenhum. Vamos ver algumas lições. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, mais uma vez, conheço as tuas obras, que nem és quente e nem frio. 15, volta. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te ungir, te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai Celestial, essa é a última igreja, é a última carta que tu enviaste para a igreja, não para o mundo, porque essas 7 igrejas, essas 7 cartas foram enviadas aos que são e não aos ímpios. Para os ímpios nós começaremos a ver a partir do capítulo 6 de Apocalipse, mas a minha oração: nos tira do lugar. Mais uma vez, o Senhor tem feito isso, carta após carta, igreja após igreja. Abra os nossos olhos e nos mostra quem somos e como estamos nessa noite. É a minha oração, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a cidade de Laodiceia situava-se ao sudoeste da Frígia, sobre o rio Lico, entre as cidades de Colossos e Filadélfia. Ela foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria e destruída por um terremoto em 62 depois de Cristo, e reconstruída pelos seus ricos habitantes sem auxílio do Estado. A cidade de Laodiceia, nós vamos entender aqui o porquê. Eu quero trazer já a introdução, porque eu não vou ter muito tempo. Então vocês precisam entender por que Jesus fala assim, miserável, pobre, cego e nu. Por que Jesus disse isso? Nós precisamos entender. E nós precisamos entender algumas coisas da cidade de Laodiceia. A primeira coisa que ela se destacava era do seu centro bancário e financeiro. A cidade estava situada em uma rota importante para o mundo, e todos os bancos estavam em Laodiceia, todos eles. Para você atravessar outras cidades, você precisava passar por essa rota de um centro bancário e financeiro. Segundo, a cidade de Laodiceia destacava-se pelas suas indústrias de tecido. Os rebanhos de ovelhas que haviam na cidade de Laodiceia produziam uma lã negra, riquíssima, onde só era vista na cidade. Terceiro, ela era destacada também pelo seu centro médico. Havia uma escola de medicina na cidade de Laodiceia que fabricava-se um unguento ou um colírio valiosíssimo, exportado para o mundo todo na época. Colírio, unguento, muito valioso. E quarto, a cidade de Laodiceia destacava-se também pelo centro de águas térmicas.
A região era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Em Hierápolis ficavam as fontes de águas quentes. Em Laodiceia. Nessa condição fluía os rochedos de Laodiceia. As águas eram mornas. Você já tentou tomar água morna alguma vez? Você põe para fora. Você vomita. De todas as igrejas, as 7 igrejas, essa é a mais severa. Não há elogios. Por isso que nós não estamos na dispensação apenas de Laodiceia, porque Jesus elogia a igreja. Há elogios dela para nós. Nós estamos nas 7, como vimos 7 igrejas, 7 lições. Agora nós vamos ver algumas coisas muito importantes aqui para nós. Irmãos, a primeira coisa que eu destaco no texto é o diagnóstico que Cristo faz à igreja de Laodiceia. Como eu venho dizendo desde a primeira carta, Jesus não tem uma opinião, ele tem um diagnóstico. Ele olha para a igreja do Nazareno em Londrina, ele não tem uma opinião, ele tem um diagnóstico. E qual é o diagnóstico que ele faz à igreja de Laodiceia? Primeira, olha o versículo 15. Ele diagnostica a falta de fervor espiritual da igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Irmãos, existem 3 temperaturas na vida espiritual. A primeira delas é um coração quente. Lucas 24:32, naquela caminhada de Jesus com os discípulos, eles disseram assim: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha a Escritura? Eles andavam com Jesus, não sabia que era Jesus, e o coração deles ardia, queimava ao ouvir a Escritura. A segunda temperatura é um coração frio. Mateus 24:12, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos de morrer. Então Jesus olha e diz: falta fervor espiritual. Segundo, Jesus nos ensina no versículo 15 que um crente morno é pior que um incrédulo frio. Ele diz: quem dera fosses frio ou quente. Irmãos, notem algo aqui. Para Jesus, o morno é pior que o incrédulo. Isso é muito forte. A mornidão para Jesus é pior do que aquele que ainda não confessou a Cristo como Salvador. Notaram o perigo, vocês que estão aqui na igreja e você que está em casa? O perigo que eu e você corremos de pular, rodopiar e Jesus olhar e falar assim: você é um morno. Já pensou num negócio desse? Pular, falar línguas, plantar bananeira e ele olhar e dizer: você é morno. Um morno, ele está sempre satisfeito com a sua vida espiritual. Ele é indiferente ao novo toque do Espírito. Ele vive na indecisão, querendo dar um passo para trás e outro para frente. O morno, ele não tem compromisso. Ele vai à igreja quando dá, ele lê quando dá, ele ora quando dá. Esse é o morno. Ser morno é ser cego diante de sua verdadeira condição. Aos olhos de Deus, um inimigo declarado e decidido vale mais do que o neutro, que não tem posição definida. Em certos casos, a neutralidade é mais criminosa do que a inimizade. Atos 8:3, Saulo assolava a igreja. Era um inimigo frio. Saulo era frio enquanto ele estava no erro. Porém,
O calor do evangelho tornou um cristão fervoroso, a ponto de dizer em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Jesus, irmãos, isso é o que a Bíblia está nos dizendo, não é caras, é a Bíblia. O frio às vezes tem mais valor do que o morno para Jesus. Quando perdemos nossa paixão, nosso fervor e nosso entusiasmo, nós provocamos náuseas em Jesus. Eu gostaria que você que está aqui na igreja pensasse nisso. Você já pensou provocar náuseas no Criador? Tenta entender um negócio desse. Jesus olhar para uma igreja e dizer assim: olha, eu estou pronto a vomitar vocês da minha boca. Rapaz, isso é muito sério. É muito sério. E terceiro, qual é o diagnóstico que ele faz na igreja? 16, um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Escuta algo aqui, você que está em casa. Você só vomita o que ingeriu. Você só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Jesus, mas em vez de dar alegria a ele, estava provocando náuseas nele. Nós somos dele, mas qual é o sentimento que estamos provocando em Jesus? Alegria ou náuseas? Quando ele olha para nós, o que ele diz? Cristo repudia totalmente aqueles cuja ligação era puramente superficial. Irmãos, todas as 7 igrejas Jesus diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço que você vive fora da igreja, eu conheço que você faz um trabalho, eu conheço que você faz fora da igreja, eu conheço quando você está na fila do banco, eu conheço quando você está dando aula, eu conheço quando você está dirigindo o seu caminhão, eu conheço quando você está na recepção do prédio, eu conheço de Jesus. Porém, há uma quarta coisa, isso aqui é muito sério. O versículo 17, Jesus vai nos ensinar que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. E há 2 tragédias aqui, olha o 17. Primeiro, é a tragédia do auto-engano. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Irmãos, Laodiceia se considerava rica, mas era pobre. Sardes se considerava viva, mas estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta a qual ninguém podia fechar. Notem, como um autoexame falso leva ao autoengano. Você não é aquilo que você diz ser. Você é aquilo que Jesus diz que você é. Caiu a ficha? Talvez você diz a seu respeito: eu sou muito quente, e Jesus diga: não, você é muito frio. Talvez você diga: mas eu sou muito viva, e Jesus diga: não, você é muito morto. Talvez você diga assim: mas eu tenho pouca força. Ele diz assim: não, mas eu fortaleço você. Talvez você diga: pastor, eu sou muito fraco. Mas ele diz assim: mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não é o que você fala, você é o que Jesus diz que você é. Lucas 18:11 é um texto muito forte nessa questão de auto-engano. O fariseu deu graças por não ser como os demais homens. Ele diz assim: eu te dou graças, porque eu não sou como os demais pecadores, eu sou melhor.
Jesus, doce como era, o chamou de hipócrita. O doce Jesus. Segunda tragédia é da autossatisfação, porque eles disseram assim: eu não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo e ainda amava o dinheiro. Que coisa interessante. A riqueza pode tornar, sim senhor, um indivíduo orgulhoso e completamente indiferente às coisas espirituais. Irmãos, se um homem viver sem nada a vida toda e começar a cair dinheiro nas mãos dele, ele pode mudar de Jesus. Ele era tão humilde, era uma pessoa dócil. Começa a vir dinheiro na mão dele para você ver. Ele pode mudar da água para o vinho. Mudou. Ele começa a tornar-se indiferente às coisas espirituais. Ele não ora mais, ele não lê mais. Daí nós entendemos um texto fortíssimo de Paulo, em 1 Timóteo 6, a partir do versículo 7. Paulo diz assim: nada trazemos para esse mundo e nada podemos levar dele. Tendo pão e com que vos vestir, e sejais contentes. Pois os que querem ficar ricos caem em concupiscências insensatas e perniciosas, que afogam o homem na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso é forte. A igreja de Laodiceia amava o dinheiro. Há muitos nos nossos dias, como essa igreja, vivem iludida pelos bens materiais. Eles só ficam felizes com os bens quando trocam um carro, quando compram uma casa. Aí ele sorri, aí ele tem alegria. Irmãos, não. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo limita-se apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Todos. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema não é ter o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Esse é o maior de todos os males, de Jesus. Laodiceia, não obstante ser rica, era infeliz, pois lhe faltava a maior de todas as riquezas, a graça de Deus. Irmãos, é por isso que o dinheiro não traz felicidade, nunca trouxe. Nunca. Essa igreja era rica, mas era infeliz. Por que vocês acham que ricaços tomam tarja preta para dormir? Porque o dinheiro não lhes traz felicidade. Ele pode comprar uma casa, mas não felicidade. Eles eram miseráveis, apesar de seus bancos. Eram cegos, apesar de suas fábricas de colírios. Eram nus, apesar da fábrica de tecido. Que pobreza ao lado de tanta riqueza. Isso é forte. Não tem gritos hoje. Há uma segunda coisa que eu quero ver com vocês. É o apelo que Cristo faz à igreja. Olha o 18. O que eu acho maravilhoso no versículo 18 é que Cristo se apresenta como um mercador espiritual. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Sabe o que me chama a atenção no versículo 18? São 4 coisas. Primeira, é que Cristo prefere dar conselhos em vez de ordens.
aconselho-te. Eu te aconselho, eu não mando. Ele continua dando conselhos. Aí nós entendemos Isaías 9:6. Ele é o quê? Conselheiro. Conselheiro. Ele continua dando conselhos. Não faça, não entre, recue, avance, fique no lugar, não saia, não digas, não fale. Ele continua dando conselhos. E qual foi o conselho? O primeiro: compre ouro refinado pelo fogo. Rapaz, Jesus é tão maravilhoso. Que coisa maravilhosa é isso aqui. Apesar de seus bancos, vocês são pobres, então compre de mim ouro. Ele é refinado pelo fogo, nem a trace, nem a ferrugem vai corroer. Compre de mim. Aí nós entendemos Provérbios 8:18. Ele diz: riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Depois ele aconselha a igreja a comprar roupa branca. Era como se Jesus, ele tinha um senso de humor tão grande, Jesus, cara. Eu fico tentando imaginar umas coisas dessa aqui. Eu faço viagens internacionais. Um homem escrevendo uma coisa dessa, ele diz mais ou menos assim: olha, apesar da sua lã cara, negra, eu tenho para você roupa branca. E essa roupa branca faz de você santo. Santidade é as vestiduras brancas de Apocalipse 7:9. Vestes brancas. Por que vestiduras brancas? Ele diz: para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Irmãos, a nudez é a confusão que o pecador irá sentir quando apresentar-se diante do trono de Deus para dar conta. Essa é a vergonha da nudez que ele vai sentir, não diante dos tribunais da terra, mas diante daquele tribunal que o juiz que está lá, é impossível comprá-lo. Aquele juiz, ele é santo. Aí nós entendemos Apocalipse 16:15. Ele diz assim: venho como um ladrão. Bem-aventurado que vigia e guardam as suas vestes, para que não ande nu e não seja a sua vergonha. É o mesmo contexto. E ele diz ainda no versículo 18: eu aconselho que vocês comprem de mim colírio para os olhos. Ah, Jesus, colírio, a fim de que vejas. Ora, vocês veem, mas são cegos. Vocês têm uma fábrica de colírios, mas apesar dela, vocês não enxergam absolutamente nada. Eu tenho um colírio de Jesus, um óleo mais precioso do que qualquer preparado medicinalmente. O óleo aqui, o colírio, eles significam as luzes da consciência e do entendimento. Amado, só Jesus pode fazer alguém ver. Só Jesus pode abrir os olhos de alguém. Sabe aquele cego de nascença? Esses dias eu vi, eu já falei desse texto um monte de vezes, expondo o texto. Diz João 9:1, é algo que parece até uma brincadeira, mas assim, vendo Jesus o cego, é a mesma coisa. Se Jesus não olhasse para o cego, ele continuaria cego,
porque ele não via. Se ele não olhar para nós e abrir os nossos olhos, nós nascemos, reproduzimos, morremos e vamos direto para o lago de fogo. Direto. Se Jesus não colocar desse colírio nos nossos olhos, foi esse mesmo colírio que abriu os olhos de Paulo em Damasco em Atos 9, o mesmo. Deixa eu tirar as escamas dos olhos dele, porque senão ele vai continuar cego. É o mesmo contexto que o nosso. Deus, abra os olhos de pessoas que me veem, de pessoas que estão em casa nessa noite. Tira as escamas, para que vejamos quem somos e o quão precisamos de Ti. E mais, Cristo chama a igreja agora a uma mudança de vida. Olha o 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amado, sabe o que me chamou a atenção aqui? Desgosto e amor andam juntos. É esse sentimento do coração de Jesus por muitos de nós. Desgosto porque está morno, e amor porque Ele chama para perto. Então desgosto e amor andam juntos, lado a lado, bem perto um do outro. Isso significa que Cristo não desiste de nós. Cristo não desiste da igreja, apesar da sua condição. Ele a ama, Ele chama para perto, e a disciplina dele é com amor, é sempre com amor. A pedra, ela precisa continuar sendo lapidada para brilhar. A uva, ela precisa ser prensada para que haja vinho. Ele precisa nos chamar para perto, porque se Ele não nos chamar, nós continuamos da vida que estamos, e o pior, achamos que está tudo bem. Você tem pensado sobre isso na sua vida? Você que está aqui na igreja, minha vida está tão boa. Você tem pensado isso esses dias? Seja sincero. Minha vida está tão boa, eu tenho coisas para comer, dinheiro para comprar coisas caras e tolas, eu tenho carro bom, eu tenho casa, minha vida está tão boa. Irmão, cuidado, em nome de Jesus, cuidado, que Deus abra os seus olhos nessa noite, porque quanto mais distantes dEle nós estamos, menos consciência de pecado temos. Terceiro, Cristo convida a igreja a uma profunda comunhão com Ele. O versículo 20 é extraordinário. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele. Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Aqui é uma triste situação. Cristo, Senhor da igreja, está do lado de fora. Irmão querido, o versículo 20 não é evangelístico. Algumas pessoas, usando Apocalipse 3:20, diz assim: você precisa abrir o seu coração para Jesus entrar. Não é o que esse versículo está dizendo. Aliás, nunca foi. Nunca. A realidade aqui é uma só. O dono da igreja está assim, ó. Eu estou para fora. Vocês acham que eu estou aí ceando com vocês, mas eu estou do lado de fora. Irmãos, pensa num negócio desse. Pensa, por favor. Você que me vê, você tem ceado os cultos online, porque muitos irmãos ainda não querem vir à igreja. Aí você ceia com seus filhos e com seu cônjuge, e ele começa a bater assim, ó. Abra aí, eu estou para fora. Já pensou num negócio desse? Isso aqui é para nós, não é para o mundo. As 7 igrejas são para crentes, não é para ímpio. Ímpio, Jesus vai começar a tratar em Apocalipse 6. Apocalipse é uma bênção para a igreja, para o mundo é trágico.
Eu não sei porque que algumas pessoas têm medo do Apocalipse. Apocalipse é para a igreja, é bênção. Já pensou, Zé? Você está lá ceando com a Ana? Não, não vou usar vocês não. Você e a Camila, William, todos pentecostais no culto de jovens, e cospe fogo para lá, para cá, vocês estão ceando Jesus. William, eu estou para fora, abre aí, eu preciso entrar. Já pensa aí, vocês que estão aqui na igreja, pensa, usa massa cinzenta só um pouquinho, pensa. Rapaz, isso é muito sério. Apocalipse 3:8, a igreja de Filadélfia, Deus abriu a porta. Laodiceia precisava abrir a porta. Irmãos, aqui é uma realidade tão desafiadora. É possível que Jesus esteja do lado de fora de igrejas. Há tanto homem no púlpito, tanto homem, tanto querer do homem, que Jesus fala assim: faça aí o que vocês quiserem, eu vou ficar do lado de fora. Pode fazer. Já pensou um negócio desse? Uma junta de igreja toda carnal. Tem muito homem aí. Faça o que vocês quiserem, pode fazer. Esse era o contexto de Laodiceia. Eles precisavam abrir a porta. E como Jesus bate? Ele bate através de circunstâncias e chama através da palavra. É sempre assim. Ele bate através de circunstâncias. Quais circunstâncias? As variadas. Muitas. Você sabe quais são? Jesus sabe chamar você para perto. Não sabe? E é o que Jesus tem mais feito agora, chamado pessoas para perto. Porque, irmãos, não pensem vocês que a situação da igreja estava boa antes do coronavírus. Estava uma lástima. Por isso que Jesus permitiu exatamente isso. Sabe para quê? Deixa eu dar um tempinho para você pensar sobre o seu cristianismo. Eu vou dar um tempinho para você, tá bom? Depois você me responda. É isso. Ele está dando um tempo. Ele está dando um tempo para os jovens. Ele está dando um tempo para os mais velhos a ver a vida que está vivendo. Hebreus 4:7. Esse texto é tão maravilhoso que ele nos fala de uma amostra da soberania de Deus e da responsabilidade humana. O autor diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. O que vem antes de endurecer o coração? Ouvir a sua voz. O homem precisa ouvir a voz e a partir daí decidir. Todos nós somos assim. Ouça e agora escolha. Agora há uma promessa que Cristo faz à igreja. Eu estou correndo demais, irmãos, mas demais. Pensa num negócio corrido. Ainda bem que vocês não estão percebendo, aleluia. Terceiro, Cristo vai fazer uma promessa para a igreja. E a promessa dele começa assim no versículo 14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. Ele é a verdade, fala a verdade e dá testemunho da verdade, porque ele é o Amém. Depois, ele é a testemunha fiel. Irmãos, uma testemunha é acima de tudo uma pessoa que fala do que os seus olhos viram e ouviram. Por isso que se você ler atentamente o evangelho de Lucas, Lucas era médico, um cara muito detalhista. Ele procurou pessoas que viram e ouviram testemunhas oculares de Jesus. Se é uma testemunha, porém, ele é uma testemunha fiel e verdadeira. E terceiro, diz ainda que ele é o princípio da criação de Deus.
princípio. Deus não teve origem. Ele é a origem de todas as coisas. Jesus é antes de todas as coisas. Como diz Colossenses 1,17, nele tudo subsiste. Jesus não foi criado, ele criou todas as coisas. Todas. Então quem faz a promessa? Aquele que é o amém, é a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Irmãos, todas as promessas de Deus, é esse quem faz, o amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Aquele que estava com Deus desde a eternidade, aquele que era Deus. E qual é a promessa? Eu termino, versículo 21 e 22, acompanhe. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai que está no trono. Amado, aqui eu entro em crise de novo. Sabe por quê? Porque Cristo oferece o seu trono aos mesmos que ameaçou lançar fora da sua boca. Isso é maravilhoso. Olha, eu vou vomitar vocês da minha boca, mas se vocês se arrependerem, vocês vão sentar comigo no meu trono. Mas tem que ter mudança de vida, tem que ter acerto. Quando Cristo entra em nossa casa, recebemos a riqueza do reino, recebemos vestes brancas de justiça, os nossos olhos são abertos, temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus, temos também a promessa que excede todas: ao vencedor reinaremos com ele, nos assentaremos com ele no trono. O trono é símbolo de conquista e de autoridade. A comunhão da mesa secreta é transformada em comunhão pública do trono. Para que você sente com ele no trono, você precisa sentar-se com ele na mesa de Jesus. Sem comunhão íntima com Deus, é impossível disso acontecer. Quando abrimos a nossa porta para Cristo entrar da nossa casa, recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Ele diz: abra, e eu vou abrir para você. Mas não é numa casa da terra de 1.600.000 reais, é na minha casa, e de vocês jamais sairão de lá. Eu vou abrir, porque só eu posso abrir. Mas abra a porta, eu entro, ceio com você e você comigo, e então vocês se assentarão comigo no trono. Irmãos, que promessa é essa? Quando recebemos a Cristo na mesa, recebemos a promessa de sentarmos com ele no trono. Sem intimidade com ele, não haverá trono. Não haverá.